Aqui quem fala é o professor Fernando Caetano e hoje eu vou responder dúvidas de Roma Antiga, instituições de direito romano. Vamos lá? Por que estudar o direito romano? Estudar o direito romano, as instituições da história, filosofia do direito de Roma é importante porque até as revoluções críticas do século XX e do século XXI, a produção greco-romana constitui-se na base do pensamento ocidental sobre o direito e a justiça. A história de Roma e do direito romano tem tudo a ver com a nossa história e com o nosso direito. A consciência jurídica e as instituições de direito romano vão inspirar e constituir-se em fontes e bases das instituições jurídicas contemporâneas. Hoje em dia, existe um esforço para recuperar a ideia de direito e justiça para além dessa base epistemológica, mas é importante lembrar que em um dado momento da história, no auge ali do Império Romano, tudo em volta do mar Mediterrâneo era Império Romano. Como se dividem os períodos da história romana? Bom, os períodos da história romana são divididos de acordo com as formas de governo de Roma. Dessa forma, a gente divide a história de Roma nos seguintes períodos: a monarquia, a república e o império. A monarquia, o primeiro período da história romana, tem início em 753 a.C. e vai até 509 a.C. A República, que é o segundo período da história de Roma, tem início em 509 a.C. e fim em 27 a.C. E o Império, que é o terceiro período da história de Roma, tem início em 27 a.C. e fim se deu com a queda de Constantinopla em 1453. Como fundou-se a monarquia romana? A fundação da monarquia romana ela se relaciona com o próprio mito fundacional de Roma. É uma história que conta que esses irmãos, Rômulo e Remo, teriam sido descendentes diretos do Enéas de Troia e herdeiros do trono da cidade lendária de Alba Longa, na Itália. Aí, com o objetivo de corromper a linha sucessória do trono de Alba Longa, esses irmãos teriam sido abandonados no rio. O destino, todavia, guardava grandes feitos para esses irmãos, que foram encontrados e amamentados por uma loba ou por uma prostituta, já que a palavra lupa no latim pode ter ambos os significados. Depois de crescer, esses irmãos descobrem e reivindicam seus direitos do passado e posteriormente fundam Roma. A história do mito fundacional conta também a história de múltiplos assassinatos parentais e políticos, que vão marcar aí toda a história romana, sendo um deles o de Rômulo em face de Remo, que depois de matar o irmão se torna o primeiro rei de Roma. Quem foram os primeiros romanos? No começo, Roma era habitada pelos irmãos fundadores e os seguidores deles. A estratégia para povoar Roma foi fazer da cidade um asilo declarado, para todo tipo de gente que tivesse, por qualquer motivo, interessado em habitar a cidade de Roma. Dessa forma, os primeiros romanos incluíam fugitivos, exilados, órfãos, pessoas sem posses ou propriedades, aqueles que apostavam na nova cidade que surgia, alguns que seguiam os lendários herdeiros de Alba Longa, descendentes do próprio deus da guerra, e muitos outros que não tinham para onde ir ou não tinham onde cair mortos. Quais as principais características da monarquia romana? Desde o primeiro rei, Rômulo, foi instituído o Senado Romano, uma instituição de representação da aristocracia popular e das lideranças de combate. Depois de Rômulo, todos os outros reis de Roma foram eleitos por esse Senado. O caráter eletivo é uma das principais características da monarquia romana. Ou seja, ao contrário da noção mais amplamente difundida de monarquia, a monarquia romana não era hereditária. Outra característica é o caráter senatorial dessa monarquia. Ainda que o monarca acumulasse todos os poderes de governança, o Senado exercia poder político e de autoridade. O poder do Senado durante a monarquia será crescente, culminando na própria transição para a República.
qual era a relação de Roma com os povos vizinhos. Desde o começo, Roma se impôs em relação ao território que ocupou. Foram várias vezes questionados por outros povos em relação à sua legitimidade enquanto reino. É também desde a fundação de Roma que Roma adotou aquela que seria sua política até o fim, a política de aliança ou conquista. Dessa forma, a relação de Roma com os povos vizinhos era uma relação de aliança ou então de conquista e dominação. O que foi o episódio conhecido como o Rapto das Sabinas? Um dos povos que também habitavam ali a Península Itálica, os sabinos, rapidamente estabeleceram relações com Roma. Essas relações, a princípio, objetivaram ser relações de aliança. Um episódio da história romana ficaria conhecido como Rapto das Sabinas. Esse episódio nos traz informações sobre a composição da população de Roma, sobre suas relações com os povos vizinhos e sobre a organização da sociedade e família que viria a ser estabelecida desde a origem. Essa história conta que os romanos estariam em celebração com os vizinhos sabinos, quando, de caso pensado e planejado, os romanos teriam raptado as mulheres sabinas, com o objetivo de torná-las mulheres romanas. Aquelas que comporiam as famílias romanas e gerariam o povo romano. Imediatamente, os sabinos se revoltariam com o rapto das mulheres sabinas e iniciariam a guerra contra Roma. O resultado da guerra a favor de Roma inauguraria então uma empreitada de conquista romana que perduraria até o fim do Império e seria creditada ao próprio deus da guerra, de quem Rômulo descenderia. O fim dessa história conta a reconciliação de romanos e sabinos, que partiria das próprias mulheres raptadas, que a essa altura optariam pela cessação da guerra entre seus pais, irmãos e seus novos esposos e pais dos filhos. Inauguraria ali uma aliança entre romanos e sabinos. O Rapto das Sabinas inspirou várias obras de arte aí ao longo da história, inclusive o quadro de Picasso. O que significa dizer que Roma já foi uma dinarquia? A dinarquia romana tem a ver com esse episódio do Rapto das Sabinas. Isso porque, com o fim do conflito entre romanos e sabinos, foi adotada uma política de aliança entre esses povos. O próprio Senado na monarquia seria criado com representantes romanos e sabinos. E houveram inclusive reis romanos de origem sabina. Quando da adoção da política de aliança, após a revolução do conflito gerado pelo Rapto das Sabinas, foi adotado um governo comum entre Rômulo e o rei Sabino. Foi assim que foi estabelecida em Roma uma dinarquia, uma monarquia de 2 reis, que durou até o falecimento do rei Sabino, retornando posteriormente à monarquia, ainda sob o comando do primeiro rei, Rômulo. Quem foram os reis de Roma? Algumas compilações falam em 6, outras em 7, outras em 8 reis. Vamos partir do pressuposto que Roma teve 7 reis. O que é interessante pensar é que esses reis eles foram sabinos, etruscos e, sobretudo, romanos. Todos eram homens adultos e livres. O primeiro deles foi Rômulo, fundador de Roma, e os outros foram eleitos pelo Senado de Roma. A história da monarquia de Roma mistura política e alegoria. Dá para perceber que os reis de Roma são representações de arquétipos do pensamento de Roma sobre si mesma e sobre suas aspirações geopolíticas. Cada um dos reis representou então um arquétipo de governante: o rei fundador, o guerreiro, o religioso, o construtor, o bondoso, o rei que queremos e aquele rei que não queremos. Seja qual for essa lista de reis romanos e a sua fonte, a representação arquétipica desses reis é a mesma. Por que Roma deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república? O último rei de Roma, Tarquínio, soberbo, ele representava o arquétipo do rei que Roma não queria mais. E foi esse arquétipo que justificou a ideia de que não deveria ser concentrado muito poder na mão de um indivíduo. A própria ideia que viria a substituir a monarquia pela república em Roma. O fato é que no momento em que a República Romana surge, o Senado é a própria instituição política governante em Roma, a eleitora de reis e a própria política.
A expressão latina S.P.Q.R, gravada por toda Roma, significava literalmente que Roma era o Senado e o povo. A aspiração democrática ela tornou-se incompatível com a concentração de poder da monarquia. E toda essa agitação política, jurídica e social culminou na República Romana. O que foi a República Romana? A República foi a forma de governo e o segundo período da história de Roma. Como nós a concebemos, ele tem início em 509 a.C. e fim em 27 a.C. República tem origem na expressão do latim res publica, que significa coisa do povo. Essa expressão ela carrega em si o próprio significado da república, que é o fato de que trata-se de um governo que tem aspirações de transferir para o povo a titularidade do poder, que antes estava concentrado nas mãos do rei. A república é uma das instituições mais importantes do direito romano para o Ocidente. É a origem do pensamento sistematizado e organizado de uma estrutura jurídica fundada e exercida pelo Senado e pelo povo de Roma. Quais as principais características da República Romana? As principais características da República têm a ver com sua própria aspiração popular. A primeira característica é a ausência do monarca, do rei. Na República, o Senado ele não elege mais um rei para Roma, causando uma profunda transformação nessa sociedade. A segunda característica essencial é a estrutura do poder em Roma, que passa a ser composta integralmente pelo Senado e pelo povo de Roma, simbolizado pela inscrição SPQR. A terceira característica é a concentração dos poderes políticos no Senado e o exercício do poder consular por mandato eletivo. Isso significa que a República é fundada na ideia de que não concentrar poder demais nas mãos de um indivíduo. Dessa forma, o poder ele passaria a ser exercido pelo povo no Senado e pelos cônsules eleitos em mandatos com prazo determinado. O que foi o Senado Romano? O Senado Romano é uma das principais instituições da história de Roma e do direito romano. Ele foi criado desde a monarquia, quando Rômulo nomeia 100 cidadãos, entre romanos e sabinos, e funda a instituição, que viria a inspirar as nossas casas máximas populares dos sistemas legislativos contemporâneos. É por causa dessa ideia de Senado romano que nós temos um Senado no nosso próprio ordenamento jurídico, evidenciando a influência do direito romano na construção da democracia. Da mesma forma, é por isso que nós denominamos o nosso país uma república. Se o Senado é criado na monarquia, é na república que ele atinge o auge do seu esplendor. Na república, a coisa do povo, a coisa pública, o Senado e o povo de Roma são o próprio poder e autoridade. A marca do fim da república em Roma será justamente a diminuição gradual do poder e influência do Senado, que por fim culminaram na volta da concentração de poder na figura de um indivíduo, o imperador. O que significou a instituição do consulado romano? Os cônsules romanos eles eram cidadãos eleitos para o mais alto posto da República Romana. Anualmente, o Senado elegeria 2 cônsules, que juntos detinham os mesmos poderes que o rei detinha na antiga monarquia pelo tempo de seu mandato. Individualmente, eles teriam a função de contrabalancear o poder e fiscalizar a República. Trata-se do cargo de mais prestígio na República Romana. O cônsul exercia o poder de império. Esse era o nome da instituição que dava poder ao cônsul, mas o consulado não pode se confundir com a monarquia ou com o imperador. Isso porque o mandato era anual, a divisão de poder era entre 2 cônsules e a própria instituição do Senado representava um limite ao poder consular. Qual o significado original da ditadura na República Romana? Sendo os mandatos dos cônsules anuais, às vezes, por conveniência da República, era necessário que o cônsul eleito continuasse no poder por um período maior. Esse período normalmente não ultrapassava 6 meses, e era sempre provisório. Essa instituição de direito romano, que prorrogava o mandato eletivo do cônsul, era chamada de ditadura. Ou seja,
Ditador era o cônsul que tinha seu mandato letivo estendido por conveniência da República, sempre provisoriamente. A corrupção do Instituto da Ditadura, sua aplicação para diversos outros cargos e funções públicas, sua extensão por mais de 6 meses e sua prorrogação indefinida foram justamente alguns dos desvios da instituição que marcaram a crise da República e seu eventual fim, fazendo com que hoje nós entendamos a palavra ditadura de outra forma, com outro sentido, um sentido oposto àquele pensado pela República Romana. O que foi a política de aliança e conquista romana? Roma tornou-se o maior império do seu tempo, o império mais influente da história do Ocidente, utilizando uma política que ficou conhecida como política da aliança ou conquista. Isso significa que, na atividade de expansão das fronteiras do Império Romano, Roma muito comumente oferecia aliança aos povos que encontrava, que significava submissão ao governo de Roma, e o fornecimento de escravos, soldados e o que mais pudesse ser proveitoso. A negativa em face da política de aliança levaria então à adoção da política de conquista. O sucesso de Roma tem a ver com o fato de que obteve sucesso na política de aliança, e quando essa não funcionou, ele teve sucesso na política de conquista. O fim do Império Romano também tem a ver com o fim dessa jornada de alianças e conquistas. Como era a organização social na Roma antiga? A organização social era aristocrática, e toda a organização aristocrática tinha caráter político familiar. Isso significa que a cidadania e os direitos humanos giravam em torno da estrutura familiar. Os aristocratas eram os eleitos a reis na monarquia, a senadores no senado, e encabeçavam as dinastias no império. Esses mesmos aristocratas eram os chefes das suas respectivas famílias. O restante da sociedade, que não estava organizada em relação a essas famílias, estabelecia em relação a elas relações de trabalho ou de servidão. De um lado, criava-se uma divisão do trabalho, que fazia criar-se uma ampla relação de consumo em Roma. Por outro lado, a escravidão estaria intrinsecamente relacionada com a estrutura de poder e, portanto, com a estrutura familiar. A própria ideia de cidadania na Roma antiga tem a ver com essa organização social, onde cidadãos romanos eram os homens romanos adultos e livres. Como era a organização da família na Roma antiga? A organização da família era patriarcal, ou seja, o chefe da família era o pater familia. O homem romano adulto e livre, mais velho daquela família aristocrática, era o pai de família, e portanto o patriarca proprietário. Isso porque a relação de família na Roma antiga era uma instituição de direito com fundamentos na propriedade, ou seja, o pai de família era proprietário dos filhos, das terras e dos escravos. O próprio casamento era um contrato político, onde definia-se quem seria o proprietário da mulher, o novo marido, ou se essa propriedade seria mantida com o pai. Como era a sexualidade na Roma antiga? Em termos gerais, e sob pena de pecar por um generalismo apressado ou um reducionismo excludente, pode-se dizer que a sexualidade na Roma antiga era distinta para o homem e para a mulher. Do ponto de vista masculino, existia mais liberdade para o sexo por prazer, e a atividade sexual era vista como um sinal de poder e vigor. O homem romano poderia exercer livremente sua sexualidade da forma como quisesse e normalmente a exercia amplamente, inclusive em relações homoeróticas, onde os romanos adotaram costumes gregos em que a atividade sexual homoerótica tinha um caráter educacional e formativo dos novos cidadãos. Existia um tabu em relação ao sexo anal receptivo, passivo, do homem adulto. Em relação aos seus maridos, a atividade sexual da mulher era predominantemente reprodutiva. Em relação aos escravos, ambos, homens e mulheres, podiam e serviam-se dos escravos para relações sexuais de toda a ordem. O prazer tinha um caráter central na vida romana, e é com o advento da moral cristã no direito romano que acontecerá uma ruptura no paradigma da sexualidade que passará a ser cada vez mais regulado pelas instituições de poder, até a conformação heteronormativa, monogâmica e reprodutiva que passaria a marcar, inclusive, o direito eclesiástico.
Como era a religião na Roma antiga? A religião na Roma antiga era pagã politeísta, no início muito inspirada pelo politeísmo grego, e à medida que Roma se expande, a política religiosa era a de absorção. Essa política de absorção é diferente da convivência multicultural e plurirreligiosa contemporânea. Na Roma antiga, o processo de assimilação da religião tinha mais a ver com a ideia romana, de absorção de culturas e com uma ideia popular influenciada pelo próprio politeísmo de que múltiplas divindades poderiam coexistir e serem cultuadas em Roma. Dessa forma, Roma cresce e com seu crescimento proliferam-se as divindades. A religião, todavia, é a mesma, a religião romana. Dessa forma, é a religião romana que se expande, da mesma forma que acontece com a cultura e com a linguagem. O contato de Roma com as religiões monoteístas, principalmente a religião judaica, vai marcar uma alteração crucial no curso da história e do direito romano. Isso porque é nesse cenário que ocorrem as tensões contra as tentativas de absorção cultural romana e o caráter monoteísta da fé dos judeus. No princípio, Roma perseguiu e conquistou os judeus. Posteriormente, a fé judaica foi integrada ao império. Da perseguição à tolerância, houve diversos conflitos entre judeus e romanos. A grande virada se dará com a conversão do imperador romano Constantino ao cristianismo, que marcará a passagem da tolerância à obrigatoriedade da fé cristã em Roma. Por fim, a religião e a autoridade em Roma se confundirão no Império Bizantino, onde o direito e a religião cristã significarão a mesma coisa. O cristianismo surge no contexto romano e é nesse mesmo contexto que passará de tolerado para proibido e perseguido. Voltará a ser tolerado e, por fim, vai se tornar obrigatório e a própria religião de Roma. Como era a escravidão na Roma antiga? A Roma serviu-se do trabalho escravo para se erguer no império que se tornou. Ao contrário da escravidão no Brasil, marcada pelo critério racial, a escravidão na Roma antiga tinha a ver com a política de conquista e aliança. Os escravos eram aqueles fornecidos pelos povos aliados ou conquistados em batalha. A produção, o consumo e as relações de trabalho em Roma eram marcados pelo trabalho escravo. Como um escravo tornava-se um cidadão romano? Isso era algo que os gregos achavam muito estranho sobre Roma, é que os romanos libertavam seus escravos. Por múltiplas razões, entre elas notadamente pelo afeto. Um proprietário de escravos podia libertar um escravo. E quando fazia isso, esse escravo passava a ser considerado filho adotivo de quem o libertou. Essa instituição romana era chamada de libertas. Ela não altera a relação de propriedade, uma vez que os filhos, mesmo os adultos, são propriedades do pai. Mas é capaz de ascender um escravo a cidadão romano pela via da liberdade, uma vez que se ele for homem e adulto, o único requisito que faltava para ele também ser romano é o de ser livre. Então, quando ele é liberto, ele pode se tornar também romano. Como era a divisão do trabalho na Roma antiga? A divisão do trabalho na Roma antiga era ampla e contava tanto com trabalhadores autônomos, prestadores de serviço e também mercadores. Contava também com amplo trabalho escravo. Outra característica principal da divisão do trabalho e consumo em Roma era a importação, que marcou o avanço e a expansão romana. Como era a mobilidade social na Roma antiga? A ideia de mobilidade social como uma categoria analítica sistematizada nas ciências sociais é recente, mas já existia uma ideia entre os romanos de que, em Roma, até um escravo pode tornar-se imperador. Isso nunca aconteceu de fato, mas mesmo assim, a ideia de movimentação dos indivíduos entre as classes sociais era uma realidade. Haviam várias formas de mobilidade social. Uma delas era o casamento, que configurava e reconfigurava as famílias e as estruturas de poder. Outro era mesmo a libertação de escravos, que era capaz de tornar um escravo um cidadão romano, parte da família daquele que o libertou. Outra forma
era a própria divisão do trabalho. Isso porque a divisão do trabalho originou uma valorização desigual entre as atividades típicas das sociedades de consumo. Então, o padeiro, o tingidor de tecidos, especialmente dos tons púrpura, e o militar, por exemplo, poderiam, por meio da atividade profissional, ascender socialmente, tornando-se parte importante da estrutura de poder por meio da propriedade. O que foram as Leis das 12 Tábuas? A Lei das 12 Tábuas é uma legislação romana antiga, fonte remota do direito e nasceu do desejo romano de que as leis fossem escritas. Isso porque a tradição da legislação oral era insuficiente para garantir direitos para aqueles que não detinham a autoridade. As inspirações republicanas fazem nascer no romano o desejo do império da lei, caracterizado pela lei certa, prévia, escrita e estrita. A Lei das 12 Tábuas, ela trazia normas de organização judiciária, normas de direito público e privado, especialmente normas de direito de família, uma vez que era na família que se estruturava o poder e normas de direito criminal também. Quem foi Júlio César? Júlio César ele foi um proeminente general romano, foi eleito cônsul e um grande conquistador no período da República. É acreditada a Júlio César a travessia do mar em direção aos reinos britânicos, nunca antes realizada. E mesmo antes disso, a conquista de importantes reinos, que causaram a difusão do direito romano no tempo e espaço, influenciando o direito contemporâneo do Ocidente. No caso do direito brasileiro, por exemplo, especificamente essa influência é marcante quando da conquista da Lusitânia por César, parte do Império Romano que posteriormente viria a tornar-se Portugal. Além disso, Júlio César teve papel fundamental na queda da República, instituição do Império Romano, por ter se oposto ao Senado e marchado contra Roma. O recebimento do apoio popular foi fundamental na empreitada de César, e é seu filho adotivo que tornar-se-á o primeiro imperador de Roma. Seu nome, César, será utilizado como um título, confundindo-se com o próprio conceito de imperador romano. César será emboscado e assassinado pelo Senado romano. Desse fato decorrerá a sua martirização. Sendo divinizado, seu túmulo em Roma é até hoje objeto de visita e culto. É por esses e tantos outros fatos que César torna-se um dos homens mais importantes da história. Como Júlio César subverteu a instituição da ditadura romana? Júlio César, na condição de cônsul romano, é empossado ditador por conveniência da República, chamado de volta a Roma com graças e louros por suas vitórias, mas César se recusa a entregar o poder, sob o fundamento de que essa não era a melhor decisão para Roma. César enfrenta a legião romana sob o comando do outro cônsul Pompeu e com seu exército leal, o exército conquistador de Roma, da frente de batalha, persegue Pompeu e o exército até a Grécia, depois até o Egito, sem atacar nenhuma província romana no caminho. César é então aclamado pela população de Roma e aceita a aclamação na condição de ditador perpétuo de Roma. O caráter perpétuo subverte o próprio sentido da instituição da ditadura em Roma e faz com que estremeçam ali as próprias bases da República, estourando então conflitos civis que se agravam quando o Senado embosca e assassina César em nome dos ideais republicanos. É aí que se inicia a transição da República para o Império Romano. Por que Roma deixou de ser uma república e tornou-se um império? A subversão de César da instituição da ditadura e a posterior emboscada do Senado que culminou no assassinato do ditador perpétuo, ela fez estourar conflitos civis em toda Roma. O Senado passou a ser alvo de ataques e conflitos internos. E na sociedade a instabilidade foi geral. Daí que mais de uma posição foi defendida. O famoso advogado e orador, considerado um dos pais da literatura latina, Cícero, defendia a restauração da República. Marco Antônio, general que tinha César como um ídolo,
propôs a tomada militar do governo de Roma sob seu comando. César, por sua vez, era aclamado pela população como imperador de Roma, e em testamento transferia seus direitos ao seu filho adotivo, Caio Otávio, que sentiu-se então legitimado a requerer o título de governante único de Roma. Caio Otávio, por meio de uma aliança com o cônsul Vigente e com Marco Antônio, estabeleceu-se no governo, e com o tempo consolidou-se primeiro imperador de Roma, sob o nome de Augusto César. Desde então, todos os imperadores de Roma passaram a utilizar o título de César. Quais as principais características do Império Romano? As principais características do Império Romano têm a ver com a reconcentração dos poderes nas mãos de um único indivíduo, e com a forma com que esse poder vai ser transmitido de acordo com essa análise retrospectiva que nós fazemos. O mandato imperial ele tem caráter vitalício e sua transmissão será hereditária. Ao transmitir seus títulos ao seu filho adotivo, César inaugurou a hereditariedade na história da governança romana. Isso porque nem na monarquia romana a transmissão do poder era hereditária. O império, além de caráter hereditário, terá caráter dinástico. Isso quer dizer que a transmissão do poder se dará entre membros de uma mesma dinastia. E a ruptura, normalmente abrupta e conflituosa de uma dinastia para outra, vai marcar a troca da linha de transmissão hereditária do poder no Império Romano. Além disso, o Império Romano é marcado pela derrocada do Senado. O Senado, criado na monarquia, atinge seu ápice na República, e é no Império que esse poder vai sendo minado, justamente pela reconcentração do poder na mão de um indivíduo, que é o imperador. Qual foi a extensão do Império Romano no seu auge? No seu auge, quase todo mundo conhecido era Império Romano. Todo o norte do continente africano era Império Romano, incluindo aí desde a ponta do continente, na Mauritânia, até a Arábia, passando por Cartago e o Egito. A chamada Ásia Menor também era Império Romano, incluindo aí Turquia, Síria, Palestina, inclusive a cidade de Constantinopla, capital do Império Romano no Oriente. Situava-se onde hoje está Istambul. Além disso, toda a Europa, da ponta da Espanha até a fronteira com a Alemanha, era Império Romano, passando pela área correspondente à França, Itália, Portugal, Bélgica, entre outros pontos de destaque. Dessa forma, ao olhar para um mapa mundi, por exemplo, entre a África e a Europa é possível localizar o Mar Mediterrâneo. E daí pode-se perceber que toda a costa do Mediterrâneo, todo aquele entorno, um dia foi o Império Romano. O que foi o episódio conhecido como a Queda de Roma? Em 476 d.C., ainda exercendo sua política de aliança ou conquista, a cidade de Roma é tomada pelo exército érulo, e o governante érulo se denomina César. Esse evento é o que a gente chama de a Queda de Roma, porque do ponto de vista romano, os érulos eram bárbaros, que estavam ali para saquear e destruir a civilização romana. Acontece que todos aqueles que não eram romanos e se opunham a Roma eram denominados bárbaros. E da mesma forma que os romanos admiravam e copiavam a cultura, a filosofia e o direito grego, os érulos, chamados pelos romanos de bárbaros, se opunham à dominação romana, mas admiravam a cultura romana. Ao menos é o que é possível perceber, uma vez que após o conflito, o governante érulo adota o nome de César de Roma. A cidade é reconstruída, inclusive o direito romano é assimilado e aplicado. O fato mais importante sobre isso é que a queda de Roma não é a mesma coisa que a queda do Império Romano. Um fato importantíssimo de caráter geopolítico já tinha acontecido em 476, que fazia com que o Império Romano existisse por mais quase 1000 anos após a chamada queda de Roma.
por que a queda de Roma não significou o fim do Império Romano. Em 476, quando Roma caiu, uma transformação de caráter geopolítico já havia ocorrido e teria sido determinante para a continuação do Império depois da queda de Roma. Esse fato geopolítico é que a capital do Império Romano não era mais Roma em 476 d.C. Isso porque em 330, 146 anos antes da queda de Roma, o imperador Constantino já teria transferido a capital do Império Romano para a cidade de Bizâncio, que em sua homenagem receberia o nome de Constantinopla. A transferência da capital tinha o objetivo de centralizar as decisões em um ponto de caráter estratégico, porque encontra-se em uma importante fronteira entre a Europa e a Ásia. O que foi o Império Bizantino? O Império Romano, dessa forma, já tinha sido dividido em uma parte ocidental, com sede simbólica em Roma, e uma parte oriental, com sede em Constantinopla. A parte oriental do Império Romano seria chamada de Império Bizantino, em referência ao nome original da cidade, Bizâncio, e teria forte influência grega do helenismo, que florescia com muita força naquela região. As línguas oficiais do Império passam a ser o grego e o latim, e a influência do cristianismo cresce exponencialmente nesse período. Quem foi Constantino? Constantino foi um imperador romano do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Foi o fundador da cidade de Constantinopla, que viria a ser a capital do Império Romano, até o episódio conhecido como Queda de Constantinopla, em 1453 d.C. Constantino converteu-se ao cristianismo enquanto era imperador romano. Esse fato mudou a história do cristianismo em Roma e no mundo, fazendo com que a religião, que surgiu já no período imperial do Império Romano, e que antes tinha passado de tolerada a condenada e perseguida, após a conversão de Constantino, passou de perseguida a oficialmente tolerada e depois, rapidamente, a religião oficial do Império Romano. A partir daí, a história de Roma e do direito romano passam a confundir-se com a própria história do cristianismo, assim como o poder e a autoridade religiosa e o poder e a autoridade do imperador acabam tornando-se a mesma coisa. Quem foi Justiniano? Antes de Justiniano e depois também, houveram vários imperadores e dinastias em Roma. O que faz de Justiniano um personagem de destaque é sua relação com o direito. Isso porque o imperador bizantino do século VI determinou-se a compilar e eternizar o direito e a ideia de justiça em Roma. E seu projeto, redescoberto na Europa, acabou difundindo-se e sendo levado e aplicado, tornando-se um dos grandes, talvez o maior sistema de direito do mundo, certamente do Ocidente contemporâneo. Justiniano convocou os maiores juristas de seu tempo para imortalizar o direito dos romanos e garantiu que a missão fosse cumprida. Determinou-se que a suma do direito dos romanos era o único direito verdadeiro e que esse deveria ser o direito ensinado, reproduzido, aplicado e imposto no mundo. Por muito tempo, o direito foi o direito romano e o direito romano foi o direito de Justiniano. Hoje, o direito romano, além da história da filosofia, é o direito do Corpus Iuris Civilis, que é esse compilado, essa suma do direito dos romanos, que foi realizado no Império de Justiniano. Estudar o Corpus Iuris Civilis, desde a época em que foi escrito e principalmente quando foi recuperado, fazendo renascer o direito romano na Europa, é estudar a própria base do que conhecemos como direito e justiça. O que foi o Corpus Iuris Civilis? O Corpus Iuris Civilis é a compilação do direito dos romanos, que Justiniano mandou fazer durante seu período como imperador de Roma. Em instituições de direito romano, o Corpus Iuris Civilis é, por excelência, a instituição de estudo do que se entende por direito romano, especialmente no período do Império.
O Corpus Iuris Civilis, expressão que é comumente traduzida como o corpo de direito civil, é melhor entendida como a suma ou a completude do direito dos romanos. Isso porque civil se refere ao cidadão romano. As normas em si trazem regras de direito público e privado, civil, penal, organização judiciária e muitos outros assuntos. O Corpus Iuris Civilis é dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes tem sua composição e forma próprias, além de destinação específica. A primeira parte é o Códex, e é daí a nossa inspiração para codificar tudo, para os nossos códigos de leis. No Códex, os juristas sob comando de Justiniano compilaram toda a legislação que conseguiram do período imperial, desde Adriano no século I até Justiniano. A segunda parte é o Digesto, que é onde encontrava-se o direito. Vamos voltar. 4 partes. A primeira é o Códex, e é daí a nossa inspiração para codificar tudo, para os nossos códigos de leis. No Códex, os juristas, sob comando de Justiniano, compilaram toda a legislação que conseguiram do período imperial, desde Adriano, no século I, até Justiniano. A segunda parte é o Digesto, que é onde encontrava-se o direito vigente dos romanos. Isso porque o que os romanos entendiam como direitos é o que nós entendemos contemporaneamente como jurisprudência. Então, no Digesto estavam os mais refinados entendimentos jurídicos sobre diversos assuntos. O Digesto também recebeu o nome grego de Pandectas, em razão da influência helenística no Império Bizantino. A terceira parte do Corpus Iuris Civilis são as Institutas. As Institutas foram pensadas para serem um livro didático de direito, ou seja, é a suma do direito dos romanos em sua forma destinada aos estudantes e praticantes do direito. As Institutas substituiriam o conteúdo do estudo do direito vigente até aquele momento e cumpririam um papel fundamental de disseminar e instrumentalizar o direito de Justiniano, concretizando-o. Por fim, a última parte do Corpus Iuris Civilis foi dado o nome de novelas. As novelas são as constituições imperiais de Justiniano, ou seja, o caráter de atualização, reforma, aperfeiçoamento do direito por meio de uma parte específica para o direito constitucional imperial do próprio imperador realizador do Corpus Iuris Civilis, Justiniano. Dessa forma, por meio do Corpus Iuris Civilis, composto de Códex, Digesto, Institutas e novelas, Justiniano consagrou-se como um imperador que contribuiu para a imortalização do direito romano no mundo. Não foi a primeira nem a última tentativa de imortalizar o direito romano, mas é a que sobreviveu e influenciou de forma mais contundente a contemporaneidade. O que foi o episódio conhecido como A Queda de Constantinopla? A Queda de Constantinopla é um dos eventos determinantes da historiografia global. É um dos marcos do advento da modernidade, ao lado dos deslocamentos da filosofia para o sujeito, do descobrimento do mar desconhecido e do renascimento da Europa. Em 1453, o último imperador romano foi deposto pelo Império Otomano, que são os ascendentes dos turcos. O nome desse último imperador romano era Rômulo, o mesmo nome do primeiro rei de Roma, o que confere um encerramento poético ao Império Romano. O Império Romano caiu da mesma forma que começou, por meio da política de aliança ou conquista. O fim do Império Romano foi uma tentativa de conquista e dominação frustrada que resultou na invasão de Constantinopla. Vários fatores influenciaram para que o Império Romano sucumbisse, desde o financiamento das invasões da cidade por muitos lados, principalmente pelos britânicos, que depois de Roma viriam a dominar a maior parte do mundo conhecido, até os canhões turcos, que foram capazes de sobrepujar a ostensividade defensiva de Constantinopla. E também a inércia de muitos aliados do Império Romano que passariam a compor nações independentes na Europa que estava por vir.
Depois da queda de Constantinopla, a Europa iria começar a ter os contornos que conhecemos hoje. O direito romano inspirará todo o direito europeu que nascerá daí, e depois será levado até as colônias, chegando até nós que hoje pensamos o que nos serve e o que não. Inspirados principalmente pela fase republicana democrática e suas célebres instituições de direito. É por essas e tantas outras considerações que podem ser feitas sobre Roma que é possível perceber como a história de Roma influenciou a história do Ocidente, influenciou o direito do Ocidente, a noção de público e privado, o direito civil, o direito penal e a própria ideia de justiça. Obrigado e até a próxima.